Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite ao Thomas. O William estava aí, acabou saindo, né? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Beleza. Vou começar a nossa aula para a gente não demorar muito, né? Nesse sabadão. Um conteúdo bem tranquilo, bem rápido. Claro, antes de começar a aula, até o pessoal aí entrar, a gente vai estar mostrando aqui o gabarito, né? Na verdade, eu vou estar corrigindo aqui, não é nem tanto um gabarito, tá? Não sei se você fez a atividade, Thomas, acredito que sim, Fiz né? sim. E aí a gente vai mostrar aqui rapidamente, aí os que não acompanharem aqui, depois assiste a aula gravada, tá? O nosso gabarito. Então deixa eu só compartilhar aqui a tela da atividade aí. Eu vou estar corrigindo posteriormente, não corrigi ainda, mas a gente corrigindo agora já dá para vocês terem aí basicamente uma noção, tá? Então, o exercício, basicamente, que a gente falou sobre os elementos patrimoniais. Então, quando se fala patrimoniais, nada mais é do que o balanço patrimonial, tá? Não se esqueça. Aí entra a questão, né, do que a gente fala da parte principal, tá? Que é o ativo e o passivo, ou seja, aplicação de recursos e origem, tá? Então, aqui era uma classificação. Por que eu passo sempre esse conteúdo para os alunos? Depois eles vão ver exercícios que isso vai fazer o diferencial, tá? Então, assim, tudo que a gente inicia como atividade, existe um prolongamento. Então, às vezes, vocês vão ver um lançamento, vocês vão ver um custo, vocês vão ver aí basicamente uma despesa, uma receita, e às vezes o aluno fica boiando, né? Principalmente aí nos cursos que não tem muito prolongamento dessa disciplina. Então, basicamente, quando se falar balanço patrimonial para vocês, vai ser os bens, direitos e obrigações que a gente explicou aí na nossa última aula, tá? Então, bens, direitos e obrigações, o que eu tenho. Então, aqui nós temos o cliente. Cliente nada mais é do que um direito, tá? Então, o cliente ele pode ser duplicatas a receber também, igual duplicatas a receber. Então, ele é um direito, tá? Positivo e ativo. Então, lembre-se, todo ativo ele é positivo. Então, o que você colocou aqui? Só repetir no último, tá? O que vai diferenciar vai ser aqui. Então, nós temos caixa, que é um bem, temos empréstimos bancários, né? Aqui a gente pode colocar como uma obrigação, tá? O que se relaciona a empréstimo bancário? O que a empresa pegou, tá? Então não vai vir assim, empréstimos bancários da empresa, não. O que se falar empréstimos bancários é relacionado ao que ela pegou e ela vai pagar, tá? Às vezes É, nem sempre. Oi? essa aí eu fiquei um pouco confuso, porque o empréstimo bancário, na hora que ele recebe o Gera uma dinheiro, o obrigação. montante, gera uma obrigação, mas o empréstimo em si ele não é um direito, sei lá, um Não, não. bem. Quando se fala empréstimos bancários, é que você pegou empréstimo do banco, tá? É aqui, ó, essa palavra que pode ser empréstimos do banco. Só que aí a contabilidade ela traz de uma forma diferente, empréstimos bancários, que a empresa pegou, tá? Mas o senhor entende qual que é a minha dúvida, né? Sim, Assim, sim. porque ele é um dinheiro que o cara pegou, né? Isso. Só que Tipo daí é um assim. direito do banco. Lá na contabilidade do banco vai aparecer como direito, tá? Mas aqui, como a gente trata da nossa empresa, isso aqui é relacionado à nossa empresa, então se torna uma obrigação. Lembra que eu falei a questão lá do cliente? Para o cliente, basicamente, nós temos um direito de receber. Eu vendi para um cliente a prazo, ele vai me pagar. Para ele é uma obrigação. Conseguiu entender? Aham. Então existe essa questão da obrigação para ele, que ele comprou a prazo, ele tem a obrigação de me pagar, e a empresa, para mim, para a empresa, eu tenho o direito de receber. É a mesma coisa que o banco. Então, para o banco, empréstimo bancário, quando ele te dá um empréstimo, lá na contabilidade dele, ele vai registrar que ele te emprestou. Então, lá vai aparecer como direito. Por quê? Porque ele te emprestou dinheiro. Então, você está com dinheiro, né, do caso de terceiros, tá? Então, basicamente, se torna uma obrigação. Beleza? Então, Beleza. existe só essa questão da diferença, tá? Financiamentos a pagar é a mesma coisa. Pode ser que você encontre aí na parte da contabilidade empréstimos bancários a pagar também, tá? Então, vai vir uma palavrinha a pagar. Mas quando você vê lá só empréstimos bancários, financiamentos também, pode ser que algumas empresas adotem só financiamento, ela não coloca a pagar. Então, o que ela colocou lá, basicamente, vai ser para pagar, ou seja, uma obrigação, tá? A recolher é a mesma coisa que a pagar, então basicamente é uma obrigação, ó, títulos a receber,
Tá? Algumas empresas usam clientes, usa títulos a receber, duplicados a receber, que é um direito dela de receber, é o que a gente lança na contabilidade. Terrenos é um bem, tá? INSS a pagar obrigação, computadores é um bem, contas a receber, ó, como eu falei para você, então existe vários tipos de conta a receber, tá? Então não é só uma, às vezes você vai encontrar isso no balanço, só para vocês perceberem, tá? Salários a pagar uma obrigação, tá? Banco conta corrente, o que você acha que é? É Bem, um direito ou direito. obrigação? Oi? É um direito? Direito, isso mesmo. Por quê? Porque o seu dinheiro está lá no banco. Então, seu dinheiro está na mão de terceiros, né? Então, basicamente, é algo que eu registro como direito. Depois eu vou lá retirar. É como se você fizesse um empréstimo do banco. Vamos entender assim, tá? É o inverso desses empréstimos bancários aqui, ó, tá? Então, é o contrário. Então, deu para entender agora. Então, para o banco, ele se torna uma, né, basicamente, obrigação. Do quê? Do que ele vai te devolver. Você emprestou dinheiro para ele, como se fosse. E aqui se torna um direito. Então, é o contrário de empréstimo. FGTS é pagar obrigação, fornecedores é uma obrigação. Então, quando aparecer essa conta fornecedores, é como se fosse a pagar uma mercadoria para revenda. Então, todo lançamento, quando eu compro mercadoria para revenda, eu não lanço contas a pagar ou duplicados a pagar. Posso lançar? Pode. Não está errado. Mas na contabilidade a gente adota fornecedores, porque a gente subentende que o que a gente adquiriu desse fornecedor foi para revenda. Fica mais fácil a gente entender, tá? Títulos a pagar. Então, é uma obrigação, máquinas e equipamentos. Basicamente, é um bem. Ó, a recolher é a mesma coisa que a pagar, então é uma obrigação. Duplicados a receber, então só para você ver nesse exercício eu passei vários para a gente entender, porque lá na contabilidade ele pode adotar um desses. Contas a pagar, obrigação, e ICMS a recuperar é o quê? É um direito. Isso, direito. Estoque de mercadoria é um bem, móveis e utensílio é um bem, aluguéis a pagar obrigação, comissões, né? ICMS a recolher é obrigação e duplicados a pagar obrigação. Então, na verdade, isso aqui é um exemplo mais simplificado, vai ter outras contas, não sei se você baixou o plano de contas lá, só para ver o tanto de contas que tem. Mas através de você entender isso aqui, o que quer dizer cada palavrinha dessa, já está resolvido, beleza? Então, basicamente, o exercício era só mesmo para a gente colocar em prática o que a gente colocou em sala de aula, tá ok? Então, agora a gente vai ver um pouquinho a despesa e receita. Então, aqui a gente falou contas patrimoniais, agora nós vamos ver aí a questão da despesa e receita, tá? Então, por título, nós temos aí a questão basicamente do título receita e despesa. Pode falar, Thomas. É uma pergunta assim, só para ver se esse conceito está certo. Então, tudo que eu posso transformar em dinheiro, mas não é dinheiro ainda, é um bem. Seria isso? Isso. Mas só toma cuidado, porque existe a questão de você, no caso, ter um bem, só que esse bem ele pode ser para a utilidade da empresa, tá? Ele pode ser utilidade para a empresa. Igual eu expliquei lá os tipos de bem. Uhum. Então, tem os bens de consumo, tem os bens de investimento, tá? Então, existe essa diferença. Eu posso transformar em dinheiro? Posso. Mas existe essa diferença do consumo para mim, basicamente, colocar aí para investimento, tá? Então, os bens, ele pode ser o imobilizado, que é o principal, tá? Aí tem a questão dos investimentos, pode ser um bem também, uma casa que eu comprei para aluguel, é um investimento que eu estou fazendo. Então, basicamente, tem o intangível e o realizável a longo prazo, tá? Então, basicamente, tem essa pequena diferença. Só tomar cuidado nessa parte, beleza? Beleza. Então tá, vamos lá então começar elementos de resultado e a sua influência no patrimônio. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre o lucro, tá? Então quando se fala assim elementos de resultado, então é o resultado. Que resultado vai dar? Lucro ou prejuízo? Então aí entra receita e despesa, só isso. Não vai entrar contas patrimoniais, que é bens, direitos e obrigações. Então aqui não entra, tá? Aquelas continhas que você viu vão ser outras. Então não se repete. Uma vez que você já colocou lá classificação como ativo ou passivo, ela não entra no resultado. A gente vai entender que tipo de conta é essa aí, tá ok? Bom, então essa aula é importantíssima para a gente entender um pouco aí melhor sobre o resultado. A gente viu sobre o balanço, agora a gente vai ver o objetivo fim das empresas, que nada mais é do que o lucro. Então nenhuma empresa ela abre as portas para ter prejuízo,
tá? Então é importante a gente verificar essa questão, beleza? Boa noite, Maria. Maria tá espantada que o Tomás tá hoje na aula aqui participando, tirando dúvida. Porque ontem ele tava na aula de algoritmo 2 também. Não, ele já tirou as dúvidas dele aqui, ó, já vai tirar 10 na prova. Ô, louco, É o que a gente espera, né? Ele esperou eu não estar na live para tirar as dúvidas. E com as dúvidas que eu tirei dele, ele falou que já vai abrir uma empresa segunda-feira. Eita, pega. Eita, eu fechando empresas e o Thomas abrindo. Que aula de empreendedorismo. Só não faz, Thomas, igual a Maria. Ela abriu uma empresa já faz um ano, não conta, para de contar. Eu tava aqui na primeira aula. Então, ela já contou o segredo, Maria. Ele tava, entendeu? Por isso que eu tô contando, né? Então não pode fazer isso. Para de me expor, professor. Pois é, você viu que a aula valeu para alguma coisa para ela, fechar a empresa. Isso é bom. Tá? Mas isso aí é normal de professor, destruir o sonho dos alunos é normal. Não. O professor, ele dá um apoio, um empurrão, entendeu? Você tá na beira da ladeira, ele te dá um empurrãozinho. Ô, Thomas, o Benevides, ele alimenta os nossos sonhos, o Marcos, ele tira. Não, a gente alimenta também, né? O Benevides falou que a gente pode até programar foguetes. Isso. Falou que acreditava na gente, mas estágio não quis dar. Eu sempre brinco, né, em duas pessoas que eu não confio, advogado e vendedor, porque mente muito. E professor fala a verdade, tá? Então, contador fala a verdade também. Então, o Benevides aí, ele é um cara da área e ele entende bastante, tá? Mas o intuito da gente passar isso para vocês não é deixar vocês com medo, mas informar o que pode vir futuramente. Eu acho que eu esqueci o nome do aluno, ele não tá aqui, que ele falou que teve uns ganhos aí e se era necessário declarar. O Mike. É o Mike, isso, o Mike Joy. Isso. Acho que ele deve estar essa hora jantando, sei lá. Vou mandar mensagem para ele. Então é necessário a gente passar a verdade, tá, pessoal? Por quê? Porque a contabilidade, ela é muito abrangente. E vocês sabem, eu perguntando para vocês agora, vocês vão saber. Quando a Polícia Federal, ela vai ver algum caso de corrupção, sonegação, quais são as duas primeiras pessoas que ela pega? Ela prende. Já viu alguma operação? Não sei. Também não. Não? Vocês não viram lá a Polícia Federal por sonegação? Ela prende o político. Oi? Ela prende o político. Primeiro, não, aí é por empresa, né? Não é por safadeza, né? Político é por safadeza mesmo. A gente fala político, né? Por safadeza e empresário por sonegação. Então, empresário e contador, tá? Vocês podem ter certeza, toda vez que tiver operação de uma empresa, as duas primeiras pessoas, o contador e o proprietário, que é um empresário, tá? Por quê? Porque o contador ele vai estar auxiliando. Ah, vou fazer coisa errada aqui que vai dar certo, uma hora a casa cai. Então, a gente tem que ensinar o que é certo. Um exemplo que eu falo para vocês, pessoal, é do meu professor. Quando eu estudava, eu falava, professor, mas a gente pode sonegar? Ele falou assim, nunca sonega, tá? Mas a gente sabe que vai ter. Sim, nunca sonega. Mas ele fala para mim, ele é bem sincero, ele falou, mas vai ter o administrador que ele vai te encher o saco para você fazer alguma coisinha ali, né, de alteração. Mas aí vai pela sua ética. E isso aconteceu, tá, pessoal? Comigo na empresa que eu trabalhava. Então, eu acabei saindo, por quê? Porque justamente o empresário se torna egoísta, ele quer ver, porque quando você assina um balanço, quando você é responsabilizado, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, um arquiteto, ele bateu o carimbo dele, ele está assumindo a responsabilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de falcatruz que existe, tá? Então a gente passa o correto para vocês, realmente, passa o correto. Igual acho que teve um aluno que falou assim, professor, mas nenhuma empresa vive fazendo certinho tudo. Realmente, pessoal. Mas não tão errado assim, né? Escancarado, sonegação, aquelas coisas todas. Então, o que a gente tem que passar para vocês é o correto. Aí o errado é vocês que decidem. Entendeu? E esse é o objetivo que a gente passa para vocês. Tá? Tá bom, professor. Mas assim, pessoal, como eu falo para vocês, tá? Dentro dessa questão dos elementos de resultado que a gente fala, toda empresa ela visa o lucro, né? Vocês vão entender o que representa o lucro dentro de uma empresa, tá? Através da aula de hoje. Então, a gente fala assim, vamos entender como afeta a questão do patrimônio. Então, durante o exercício social ali no ano, a movimentação, o patrimônio da empresa ela pode aumentar como diminuir, tá? Vai depender da movimentação dos elementos que vai compor o patrimônio em geral, as atividades que vão ser realizadas
e a questão das receitas e despesas. Já adiantando, essa questão que eu falo da empresa que eu trabalhei, chegava quase no final do ano, tinha uma apuração do lucro. E a empresa, lucro, principalmente lucro real, pessoal, que é um sistema de tributação, as empresas buscam estar resgatando despesa. Por quê? Vocês vão entender por quê. Eles vão querer despesa. Porque quando eu tenho uma receita muito grande e uma pouca ou baixa despesa, né, quantidade de despesa, eu tenho um lucro grande. E através desse lucro grande é o que eu pago o imposto de renda e a contribuição social, pessoa jurídica, tá? E aí ele buscava, ele verificava o relatório e perguntava, quanto que está o lucro? Tanto. Não, quero despesa por quê? Porque ele acabava diminuindo esse valor do imposto que ele ia pagar, tá? Mas existe um certo momento que você pode fazer isso. Naquele momento que o veículo vai abastecer e não pega nota fiscal, principalmente posto de combustível, tá? Eu não sei se alguém aqui falou na nossa aula, ou se foi do outro semestre, que agora que ela foi entender por que a empresa dela pedia muita nota de combustível sempre no final do ano. Ela não entendia. Então o chefe dela chegava e falava, eu quero despesa. Procura nota de parafuso, de combustível. E ela era auxiliar. Aí depois que eu fui falar para ela, e aí ela foi basicamente entender o porquê disso, tá? Então basicamente tem essa questão, tá, pessoal? Então patrimônio, todo mundo cria uma empresa para ter lucro, nunca despesa. Mas aí nunca prejuízo, melhor. Mas existem empresas que têm essa questão, tá? Então o exercício social que eu falei para vocês, ou exercício fiscal, ele também é intitulado ano fiscal. Então é aquele período de 12 meses que eu já falei para vocês, que é formado por quatro trimestres, né? 4 trimestres, na verdade, tá? No Brasil, coincide com o ano civil, pessoal, ou seja, inicia 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Mas as empresas estrangeiras, um exemplo aí dos Estados Unidos, lá no exercício fiscal americano, o início começa em outubro e finaliza em setembro do ano seguinte. Então é diferente, tá? Então no Brasil tem essa vantagem aí, principalmente para os contadores, tá? Mas e daí, minha empresa? Oi? Eu tava vendo um negócio, professor. Oi. Diz que o normal é isso aí mesmo, né? Acabar dia 31 de dezembro e começar dia 1º de janeiro. Isso. Mas eu tava vendo um negócio que diz que cada empresa pode ter o seu, né? Tipo assim, ela não é obrigada a seguir esse padrão, né? Ela pode escolher, tipo assim, se ela quiser fazer de 2 em 2 anos, ela faz, né? Não, apuração você fecha dia 31. Isso é por normas de contabilidade e do governo, tá? Por quê? Porque você vai ter até março para fazer a apuração dos impostos que foi gerado nesse ano anterior. Ela vai ter, em média, 3 meses. Tá? Mas não é de qualquer jeito que ela quer, existe uma regra. Então, chegou lá, 1º de janeiro, inicia um novo ciclo e 31 ela faz todo o fechamento, toda a movimentação dela. É aí que eu falei para vocês que existe a questão da apuração do resultado, tá? Se é lucro ou prejuízo. Então, se a empresa ela mantém lá um controle bem detalhado, ela consegue controlar essa questão do aumento ou diminuição de despesas ou receitas, tá? E é claro que a Receita Federal, pessoal, através de agora novos sistemas, ela consegue identificar se a empresa ela está não declarando alguma nota ou outra. Porque imagina, né? Ela faz o comparativo. Uma empresa faturou lá, a empresa que eu trabalhava, ela faturava cerca de 24 milhões a 25 milhões por ano, tá? Aí você imagina, a empresa fatura isso, declara, tá, de faturamento, aí já lá no outro ano ela declara 15 milhões, tá? Existe algo errado, por quê? Porque se manteve a despesa, tá? E aí caiu a receita, então existe esse comparativo. Então a Receita ela faz uma vistoria, um rastreamento para encontrar o que ocorreu, tá? Por quê? Porque se eu estou comprando mercadoria, se eu tenho um grande estoque e não está tendo saída, né? Ou está tendo saída de uma maneira ou outra, como que ela descobre isso? Ela pede o estoque físico, tá? Por quê? Se eu comprei mercadoria, nota fiscal eletrônica, já foi declarado, eu não dei baixa, ela vai lá no estoque físico. Então ela manda uma equipe, vai lá no local e verifica essa questão. É aí onde encontra as falcatruas, tá? Então é muito minucioso esses detalhes da contabilidade, tá, pessoal? Então tem que ter um profissional que vai trabalhar dedicado na empresa, tá? Para verificar isso aí. E justamente é isso. Nenhuma empresa ela vive legalmente, fazendo tudo correto. Existe alguma coisinha ali, mas que ainda é cabível, tá? Não exagerado também, como eu falo para vocês, tá ok? Mas e daí? Minha empresa, ela está dando lucro ou prejuízo? É isso que a gente analisa com os elementos do resultado, tá? Bom,
Lucro, o que é o lucro para a gente definir de uma forma muito mais rápida? Pessoal, o lucro é o preço maior do que o custo, tá? No final da nossa disciplina, vocês vão aprender a fazer o custo de um doce, tá? Eu não sei se a Maria chegou até o final do curso, porque acho que acabou, né? Entrou lá na pandemia e foi... Na pandemia, na terceira aula. Isso, a gente ia fazer a primeira prova, aí você falou bem assim, gente, a gente vai dar uma pausa, quando voltar a gente faz a prova. Isso faz 1 ano e meio. Uhum. Pois é, né? Infelizmente. Mas, assim, vocês vão aprender como que faz o custo de um doce, porque às vezes a gente acha que é tão facinho. Eu pego aqui o que eu gastei de produtos, né? De materiais, coloco um preço de venda lá e tô tendo lucro. Pessoal, vocês vão ver que não é tão simples assim, mas é uma forma que a gente passa para vocês de ser mais simples. Vocês vão aprender. E vocês vão aprender basicamente para a prestação de serviços quando vocês forem formados e for prestar um serviço. O quanto eu vou cobrar pelo serviço? Porque às vezes a gente ou cobra de mais ou cobra de menos. Então a gente vai ter noção disso, de um custo de um doce, tá? Então vocês vão fazer atividade, a gente vai explicar bem legal aí no prático que a gente vai estar fazendo, tá? Então lucro, pessoal, é o preço maior que custo. E quando eu falo prejuízo, que a empresa está dando prejuízo, é o preço menor que o custo, tá? Então vocês vão ver a composição desse preço de custo, tá? Um exemplo, despesa de família. Não sei se vocês fazem, mas está aqui, né? Será que na minha casa eu estou tendo lucro ou prejuízo? Prejuízo é o prejuízo. É o que eu fico devendo, né? É o que eu fico devendo. Então fica um saldo negativo para pagar, sei lá, só quando Deus sabe, né? É assim que funciona, ó. Então, basicamente, aqui é um exercício bem prático que a gente passou, na verdade, buscou, né? Isso aqui a gente não passa para o aluno, é só mais classificação, mas está aqui, ó. Isso é importante, pessoal, vocês colocarem e fazerem em casa. Não sei se todos fazem, mas alguns fazem, né? No caderno ou planilha eletrônica. Tem gente que hoje utiliza aplicativo, então existe aplicativo que vai ajudar. Então, basicamente, você fazer toda essa composição, tá? Eu faço aqui em casa, pessoal. Então, assim, às vezes não sobra nada, né? Não sobra nada, mas também não falta. Por quê? Porque a gente controla, a gente consegue controlar, tá? E isso hoje a gente vê que o Serasa, né, e as pesquisas mostram que as famílias elas estão ficando endividadas, até por causa desses aumentos que estão tendo. Por quê? Porque não está tendo controle, tá? E está acontecendo. Professor, pera lá, mas também a inflação está muito alta, professor. Você já viu o saco do arroz, do feijão? Exato. Não, mas outra coisa. Eu fui no mercado comprar um salgadinho e 2 refrigerantes e sair de lá quase com R$40 de dívida. Exato. Ó, só para você ter ideia, ontem eu fui comprar o material da minha filha, que começa a aula segunda-feira dela, e a gente pegou os mais baratos. Falei para minha esposa, não, pode pegar o mais em conta aí, não adianta. Se você for pegar aí o que ela quer e os mais detalhados pelos desenhinhos, que criança vai pelo desenho, né? E a gente professor, pega a folha sulfite que a gente vai fazer o caderno em casa. Isso. Mas o que acontece? A gente foi lá ontem, ó, eu saí com uma sacolinha, deu R$70. Só para vocês terem ideia, tá? Aí veio um caderno de desenho, aí veio a massinha de modelar, aí veio uma caixinha de lápis de cor, um apontador, um estojo. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, se a gente não colocar na ponta da caneta, a gente passa puro, tá, pessoal? Isso é importante, é uma parte aí que a gente tem que cuidar muito com essa questão aí do nosso dinheiro, né? Então, aqui, ó, um exemplo é isso aqui. Colocar o aluguel, se tiver supermercado, luz, condomínio, telefone, escola, diversos. E aí a gente tem a pergunta, né? Qual que é a maior despesa dessa família? Então, basicamente, se a gente for ver aqui é o aluguel. Então, como que eu posso diminuir? É meio difícil, né? Então, e não morar debaixo da ponte com uma casinha, sabe aquela de acampar? Sim. Mas o que ocorre, né? A gente tem que analisar assim. Às vezes muita gente está comprando terreno, mas será que compensa comprar o terreno e construir ou já comprar pronto? Então a gente tem que fazer essa análise também, tá? Por quê? Porque se você compra pronto, você já entra para dentro, mas depois você pode fazer uma adequação, né? Agora, se você for comprar terreno, comprar material, mão de obra, aí já viu. Então a gente tem que fazer essa análise geral, porque alguns preferem assim, tá? Qual que é o menor preço? Então se a gente olhar aqui o menor preço, basicamente é a energia, né? Então isso aqui já deve ter feito aí um bom tempo atrás, né, pessoal? Imagina. Eu ia fazer essa piada, professor. Já faz um bom tempo. E outra coisa, né? Vocês viram que o Brasil pode ter um apagão, né? Não sei se eu tava vendo sobre a crise. Isso, a crise hídrica tá piorando cada vez mais.
e pode ter um apagão no Brasil. Tá? Culpa do Bolsonaro. Eu do PT tinha chuva, hein? Não quer dizer nada. Eu não vou entrar nessa parte de política, vocês sabem como que é. Cada um tem uma... Mas assim, né? Infelizmente, tem vários problemas, tem várias coisas que ocorrem que a gente prefere nem entrar em detalhe, né? Porque já dá um debate grande, tá? Mas o Brasil pode ocorrer, né, esse risco de ter um apagão. Esperamos que não, né, pessoal? Esperamos que não. Então, qual que é o gasto total em aluguel, condomínio, telefone, supermercado? A gente fazer o somatório. Com R$800 por mês, consegue-se pagar essa despesa? Claro que não, né? Só para vocês terem ideia, se a gente juntar aqui o aluguel e a escola, já dá quase os R$800. Então, a gente tem que verificar essas questões aqui, tá? Escola, R$300. Se for uma escola particular, basicamente dá para a gente colocar os filhos numa escola pública, né? E fazer um acompanhamento, tá, pessoal? Nessa pandemia aconteceu muito isso. Então, as famílias reduziram os custos e aumentou, teve um número grande de matrículas nas escolas públicas por causa disso. Então, a gente tem que fazer também essa observação, tá? E no mais, basicamente, é o controle, basicamente, das despesas que a gente tem, tá? Bom, elementos da demonstração de resultados mais relevantes. Então, os elementos que a gente vai passar para vocês, tá? Os elementos dessa demonstração de resultados são receita ou venda, custo de vendas, despesas operacionais, entra o lucro bruto, perda bruta, receita líquida e perda do exercício, que a gente vai explicar um por um aqui para vocês, tá? Bom, a DRE, pessoal, então a demonstração do resultado do exercício, também chamada, né, de desempenho econômico ou demonstração de resultado, é um tipo de demonstração que ela vai mostrar como foi o exercício contábil durante um determinado período. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro é o mais comum, tá? Bom, esse tipo de saldo que a gente encontra, pessoal, ele deve ser executado por um contador. Então, basicamente, as empresas, pequenas, médias, né, empresas de pequeno porte, tem que ter uma assessoria do contador, tá? Por quê? Porque o contador, ele fica 4 anos lá estudando e ele vai te passar as dicas, né? É uma coisa, assim, muito legal, eu gosto muito quando eu encontro desafio, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês, na vida de vocês têm que, às vezes, sair da zona de conforto, tem que ter desafio, né? Foi o desafio que aconteceu na minha vida quando eu me formei. E daí eu fui convidado para dar aula, imagina, né? Nunca tinha dado aula, entrei numa sala de 40 pessoas. E uma coisa, pessoal, um detalhe importante que eu passo para vocês, que eu fui dar aula, nada a ver com a minha graduação. Eu fui dar aula de web designer e teve outra disciplina, trabalhar com parte de... agora eu esqueci aquela parte de edição de figuras que você, né, faz toda a remodelagem. Tive que aprender, pessoal, ajudar os alunos a fazer um site. Então eu entrei num curso técnico em informática para dar aula de HTML, fazer um site, um básico site. Pessoal, imagina, 40 alunos, nunca estudei, fiz o seletivo, passei, foi um desafio, consegui. No final a gente conseguiu fazer um site bem basicão HTML. Eu nunca tinha feito, mas eu tive que chegar em casa, estudar e passar para os alunos, né? E isso é importante. Então, é o que eu falo para vocês. Essa parte aí, né, de vocês têm que ser profissional. Vai surgir momento que vocês não vão estar prontos, né? Vão ter medo de fazer algo, mas sempre vai ter algum conhecido, algum colega que vai auxiliar vocês. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Então, assim, é importante a gente saber quem procurar. Nesse caso da contabilidade, é o contador, tá? Então, alguns pagamentos e compromissos, pessoal, principalmente como imposto de renda, eles são derivados da demonstração do resultado, tá? Então, os principais elementos que a gente está falando aqui para vocês são, né, receitas ou vendas. Da onde que vem? Então, as receitas ou vendas, elas representam os lucros que a empresa obteve com a venda de produtos ou uma prestação de serviço, tá? Então, quando se fala receitas ou vendas, é venda de produtos ou uma prestação de serviço. É o que vai ocorrer com vocês, né? Vocês vão prestar serviços, vocês não vão vender produto. Ah, vou montar uma loja de informática. Aí sim, né? Venda de produtos. Ah, vou consertar aí notebooks com PCs, desktop, entre outros. Aí vocês vão vender produtos também, né? Peças, alguma coisa. Então, representa venda de produtos e prestação de serviços, tá? Temos os custos do que é vendido. Então, vocês vão ouvir algum momento aí o CMV, que é o chamado custo da mercadoria vendida, tá? Então, pessoal, os custos do que é vendido estão relacionados à compra, né? Aquele valor que você adquiriu. Então, você tem que colocar uma margem de lucro em cima dele para você ganhar, né?
prestação de serviço. Então, vai ser compra de materiais inerentes à produção da matéria-prima ou todos os objetos que vai estar desenvolvendo ali na empresa para ter o lucro. Nessa linha, a compra de equipamentos imóveis também deve ser adicionada, tá? Então, para determinar qual é o custo da matéria-prima, a gente deve primeiro calcular quantas unidades são necessárias para produzir um produto em questões e quais são os preços por unidade. É o que nós vamos fazer lá no final da disciplina, a questão aí do custo de um doce, tá? Aí temos as despesas operacionais, tá? Que se divide em dois tipos. Primeiro são os custos diretos e variáveis. Então, quando eu falo custos diretos, são aqueles custos ligados ao trabalho, tá? Eu preciso daquele custo para mim fabricar, produzir algo. Então, inclui tudo que é inerente ao trabalho, manutenção e supervisão. E os custos indiretos e fixos, né? Pessoal, são aquelas despesas que não dependem da produção, mas aumentam os orçamentos de custo. Um exemplo aqui do custo diretos e variáveis, pessoal, é a questão aí da produção, um exemplo, né? De uma camisa. Então, eu vou ter um tecido. Então, o que fala do direto e variáveis? É que conforme mais eu produzir, mais eu vou ter custo, tá? Esse segundo aqui já é diferente, indiretos ou fixos. Então, ele não muda. Um exemplo, energia do barracão, tá? Aí, nesse custo diretos aqui, entra a energia da máquina, tá? Então, aqui os custos indiretos, a água, tá? A água, vamos supor, o aluguel. Então, ele não vai mudar, mesmo se você produzir uma camisa ou 1.000 camisas, tá? Então, são as despesas indiretas ou fixas. Este segundo tipo vai incluir os impostos, contabilidade, papelaria, seguro, entre outros, que é esse aqui, ó, indiretos e fixos. Então, lembre-se, custos diretos ou variáveis são aqueles que variam conforme a produção, tá? O que é o lucro bruto? Pessoal, o lucro bruto é o lucro que a empresa ela recebe quando os investimentos feitos na produção são descontados, tá? Assumindo que o custo do que é vendido, ou seja, o que eu adquiri, seja menor do que das vendas. Então, um exemplo, comprei lá uma camisa por R$10, vou vender por 15. Então, basicamente, eu tenho, né, um custo menor do que o valor de venda. Então, é como se eu tivesse R$5 de lucro. Não é bem assim, tá? Ah, eu tive lucro R$5. Algumas coisas a gente tem o lucro mesmo de R$5, mas outras coisas não, tá? Então, a demonstração do resultado, basicamente, vai demonstrar a rentabilidade eliminando aí o status do bruto menos a venda. Então, tudo que eu vendi, menos a questão do custo da mercadoria, tá? O que é a perda bruta? Senhor. Resumindo, é quando o custo... Alguém quer falar alguma coisa? O Rodrigo fez uma pergunta ali. Estudos e cursos entram como custo também? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Se não comprar nada... É isso aí, Thomas. Júlio, se não comprar nada, o desconto é maior. É isso aí. Estudos e cursos entra como custo também? Também, né? Também, o Rodrigo. Por quê? Porque, basicamente, quando você está num curso, você está pagando que nada mais é do que um investimento, tá? Então, basicamente, se você parar de pagar esse curso, ele vai ser interrompido. E se for interrompido, você não vai ter o conhecimento. Então, existe essa questão também, tá? Estudos e cursos, ele entra aí como um custo também, mas não aquele custo da mercadoria que a gente fala para vender, tá? Mas eu considero, eu não sei se vocês viram a questão do imposto de renda, né? E ele considera alguma coisa relacionada de saúde. Oi, Rodrigo. Eu tô vendo se o microfone tá funcionando. Ah, tá. Não, então, beleza. só para tirar uma dúvida também, porque às vezes você faz cursos, assim, mesmo que ele seja gratuito, mas envolve o tempo da pessoa. O meu tempo ali, eu não tô pagando nada, mas eu tô estudando, seja lá YouTube, alguma coisa que eu não sei, para produzir um produto que alguém pediu, mas que tem detalhes ali que eu não sei. Às vezes eu tenho que construir, o cara quer que eu construa um site, ele quer uma funcionalidade que eu não sei fazer no momento, mas eu consigo ir atrás do conhecimento para entregar para ele o produto. Isso. Mesmo que eu não esteja pagando um curso, mas eu estou utilizando o meu tempo. Isso. E tempo é dinheiro, como a gente fala, né? Isso. Então, isso eu também posso calcular no custo. Digamos, eu não sei, vou chutar aqui. Digamos que a pessoa ganhe 5.000 por mês. Então, ela divide, faz uma conta lá para saber quanto que é a hora trabalhada dela. Exatamente. Pode incluir no tempo de estudo.
Exato, isso que eu ia falar para você. Aí você cobra aquele valor que você teve que estudar para resolver um problema, tá? Entendi. Então, tudo isso entra. Por isso que é bom a gente pensar nessa questão. Bom, eu gastei tempo, não gastei dinheiro porque o curso era gratuito, mas o meu tempo é dinheiro. Eu vou colocar lá que o valor que eu gastei estudando é tanto. É como se eu estivesse trabalhando. Entra como custo também, tá? Então, Eita, capitalismo! Mas hoje tudo é assim, né? Se você não fizer, infelizmente existe essa questão, né? De você não vender um produto também, como se você não der desconto, se é uma empresária, você tem que achar um jeito de dar um desconto, tá? Chamar vamos dizer assim, o cliente para adquirir algo seu, mas você tem que dar uma vantagem para ele, tá? Eu acho que ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo rapidamente no jornal sobre a questão da redução dos produtos na embalagem, vocês viram? Porque tem produtos, e isso eu constatei no pão de queijo, que eu compro ali para as minhas filhas, tem um cara ali na rotatória que ele vende, e aí tá R$10, e isso já faz 2 anos que tá R$10, só que eu notei que faltou 2 pão de queijo. Falei pro cara, mas espera aí, Meu Deus, professor. Você reduziu 2 pão de queijo. Ele falou, eu tive que reduzir para manter o preço e tal. Eu falei assim, mas você tem que colocar na embalagem, cara, que diminuiu, porque daí eu subentendo que você tá me enganando, né? E até brincando com o cara e tal. Ele falou, não, é para manter os R$10, eu tive que reduzir. E é assim que funciona, tá? Eu não sei se vocês já viram algumas embalagens no mercado que era de 1 quilo, foi para 900 gramas. Vocês já notaram? Algumas Saudades embalagens. de comprar Professor, chocolate. eu paguei Isso. R$22 em 2 bifes. 22? Tá entendendo isso? Em Mas, 2. hoje, pessoal, passou uma reportagem bem legal sobre essa questão da carne, tá? O açougueiro, ele pesava R$10 a carne. Tudo que dava R$10 ali, vamos supor, filé, dava 2 pedacinhos, mas o cara pagava R$2. Então ele pegava aquilo lá e levava para casa dele. Então é isso que você falou, eu paguei em 2 pedaços aí, 10, não sei que valor, né? 22 você falou, né? R$22. É isso? Maria, é R$22 em 2 pedaços de carne? Picanha? Cadê a Maria? Acho que foi que ela falou. Foi, né? Então, e aí esse açougueiro, ele achou um meio para aumentar as vendas. Então você chega lá, tudo é R$10 em bandejinha. Aí você pode comprar o quê? Você pode comprar o contrafilé, você pode comprar alcatra. Vem um pouquinho, vem, mas é R$10. O cara pega ali, compra, ele não tem que ficar, né? Ele fracionou, então melhorou a questão da venda. É uma tática de venda, né? Que a gente fala aí sobre, e ele falou que aumentou muito. Por quê? Porque chega rico, chega pobre, vê lá é R$10. Então ele vai lá, pega e basicamente faz essa venda desse produto, tá? Então a gente tem que ter essas táticas também, tá? Então, pessoal, perda bruta é isso, tá? Então é quando o custo que é vendido é maior que a quantidade de vendas realizadas. Aí nós temos o lucro líquido. Então, o que é o lucro líquido? Nada mais é do que o resultado final, pessoal, tá? Então, é o ganho obtido durante um período que você determinou, mais descontado todas as despesas, impostos, né? Os compromissos, é o que sobrou realmente para você. É por isso que a gente fala, é o chamado lucro líquido, o que vai para você, tá? Então, isso que a gente fala. Se você diminuir as despesas, controlar, aumentar as suas vendas, você tem um lucro maior, tá? Perda do ano, pessoal. O que representa a perda do ano? As perdas monetárias, né? Que vão ser sofridas pela empresa quando os custos e despesas, principalmente de produção, vai exceder bastante as receitas e os lucros totais. Então, é o chamado perda do ano. Nada mais é do que num mês você teve lucro, no outro você teve prejuízo. Então, você vai fazer um comparativo do que você teve aí de lucro ou prejuízo no final. É o chamado perda do ano, tá? Então, pessoal, elementos de resultado são esses, receitas e despesas. Nunca esqueça disso, tá? Por quê? Porque no final do exercício eles vão apontar essa questão do positivo ou negativo. Positivo, lucro, negativo, prejuízo, tá? Na repartição pública, pessoal, não se fala lucro ou prejuízo, tá? Se fala superávit. Então, se você pegar um balanço lá da prefeitura para ver, você nunca vai encontrar lucro. Você vai encontrar essa palavrinha aqui, ó, superávit. Poder público. Tudo relacionado a público vai vir superávit. Ah, tive um prejuízo lá na prefeitura. Não é prejuízo, é déficit, tá? Então, basicamente, tem essas também questões aí de diferenciação, tá? Então, a receita, de uma forma geral que eu falei para vocês, pessoal, ela é caracterizada pela entrada de recursos financeiros, tá? Então, vai ser venda
de bens ou serviços, receita, tá? Uma característica da receita, pessoal, é produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, vão gerar o lucro, como eu falei. Tá aqui, ó, o exemplo mais comum de receita: venda de bens, venda de serviços, descontos obtidos, tá? Juros recebidos. Resumindo, é somente através dessas receitas que a empresa, no final, vai ter um lucro se ela tiver uma menor despesa, tá? Então, vocês vão encontrar, pessoal, depois descontos concedidos, tá? Então, essa palavrinha aqui, ó, a gente tem que entender também o que representa. Então, os descontos, ele pode ser positivo para a empresa como negativo. Então, descontos obtido informa que a empresa comprou algo, tá, com alguém, e alguém deu um desconto. Então, eu obtive um desconto. Então, entrou como receita. Chegou algum cliente na empresa que a empresa pegou e vendeu um produto e deu um desconto. Desconto concedido. Aí entra como despesa, tá? É a mesma coisa dos juros, pessoal. Juros recebidos ou juros concedidos. É a mesma coisa, tá? Que aí a gente tem que fazer essa diferenciação. Juros recebidos, eu recebi, e juros concedidos, eu concedi, tá? Então, basicamente, a gente pode falar juros pagos, né? Juros pagos ou recebidos, tá ok? Então, essa é a diferenciação. Despesa, pessoal, é caracterizada pelo consumo de bens ou serviços ou ainda saída de recursos, tá? Sem o aumento no patrimônio. Então, geralmente, é durante todo o exercício, tem toda a movimentação, despesa, receita, tá? As despesas ocorrem em todo momento e são comuns nas empresas, seja pequena, média ou grande. Qual que é o exemplo? Tá aqui, ó, água, tá? Luz, telefone, salário. Provavelmente alguém vai perguntar assim, né? Professor, mas está repetido ali. Água e água a pagar. Lembre-se, pessoal, um detalhe. Quando vier só água, luz, telefone, é uma despesa. Vocês podem até anotar aí se quiser, tá? Depois vocês vão classificar para mim. Água, despesa. Água a pagar, obrigação. Aí vai lá no balanço patrimonial, tá? Então, tudo que vier sozinho, né? Com exceção de fornecedor que eu informei para vocês, ó, salário, depreciação, propaganda, publicidade, combustível, é uma despesa. Então, vocês vão encontrar água a pagar. Então, já não é uma despesa, água a pagar é uma obrigação, tá? Quando vier essa palavrinha aí. Aí entra a questão do material do expediente, material de limpeza, impostos sobre vendas, ó, descontos concedidos, entre outros. Então, isso aqui é o molde que a gente fala das despesas, beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, resumindo, sempre haverá uma despesa quando for preciso desembolsar um recurso financeiro, né? Ou seja, mesmo que não seja à vista, pode ser a prazo. Aí entra a questão que a gente fala do princípio da competência. Então, o que quer dizer o princípio da competência na contabilidade? Pessoal, é uma despesa ou um custo realizado, mesmo que ele não seja pago ou recebido, ele tem que ser registrado na contabilidade. É aquilo que eu falo para vocês. Na empresa, para você ter um controle gerencial, tá? Registra tudo. Ah, mas eu não vou registrar lá para o fisco, para o governo. Aí é outra coisa. Mas para o seu, vamos dizer assim, método de gerenciar tudo que está entrando, o que está saindo na empresa, é necessário você registrar. Comprei lá um pacote de bala, comprei um doce, registra, tá? Só para você ter o acompanhamento da onde que foi o dinheiro, tá? E o resultado do exercício? Nada mais é do que a junção da receita e despesas, pessoal. Essa é a diferença, tá? Então, será positivo o lucro ou superávit, quando for maior as receitas do que as despesas, e quando a gente fala prejuízo é o contrário, tá? Então, o resultado do exercício deve ser incorporado ao patrimônio, que vai aumentar quando houver lucro e diminuir quando houver prejuízo, tá? Tá aqui, ó, resultado dos exercícios, receitas. Se eu vendi um produto, né, uma mercadoria ou serviços, vai aumentar o ativo. Se eu vendi, né, fiz uma vista, né, uma venda à vista, vai entrar dinheiro no caixa. Se eu vendi a prazo, vai gerar os direitos a receber que vocês viram lá de clientes, tá? Então isso aqui tá envolvido com a venda, ó. Eu vendi à vista, né? O cara foi lá e me pagou em dinheiro. Basicamente entra dinheiro em caixa. Eu vou ter o dinheiro comigo. Se eu vendi a prazo, gera um direito para mim receber depois do cliente através dessa venda, tá? Despesa, pessoal. Então, são aqueles gastos realizados nas atividades da empresa sem o aumento do ativo, consumo de bens. Então, vamos supor que eu gastei, né? Comprei algo. Então, gerou lá uma despesa. Quando eu pago à vista, sai dinheiro do caixa. Quando eu pago a prazo, basicamente aumenta minhas dívidas, ou seja, gera uma obrigação. Por quê? Porque se foi a prazo,
lembre-se do nosso cotidiano. Vendi a prazo, vou ter que pagar posteriormente. Então, basicamente, entra aí com uma classificação da despesa. Tá aqui, ó. Então, a gente tem aqui esse quadrinho, receita e despesa, receitas maior que despesa gera o lucro na empresa e receitas menor que despesa gera o prejuízo. Por isso que é bom ter um controle, né? Exato, tá, pessoal? Então, por isso que eu falo para vocês, é necessário hoje, a gente mesmo sendo pessoa física, ter um controle mais adequado das nossas contas, para a gente não passar apuro. Eu sei que às vezes dá vontade de comprar algo, né? Eu sempre ensino meus alunos que eles devem comprar o essencial, tá? Eu não sei se o pai de vocês, alguém já falou assim, ó, guarda um pouquinho do seu salário, porque você não sabe no dia de amanhã. Alguém já chegou e falou isso para vocês? Eu acredito que sim, né? Ou não? Alguém chegou a falar isso para vocês? Meu namorado todo mês pra mim, mas daí todo mês eu gasto. É no vermelho? Fica no vermelho, né? Ultimamente, nessa pandemia, eu tô igual, não sei se você já assistiu Dois Homens e Meio, que daí tem o Alan. Aí ele fala, esse mês dá de pagar o Visa com Mastercard, dá de pagar o Mastercard com... Mas é uma grande quantidade de pessoas, como eu falei para vocês, estão no vermelho esse ano ainda. Então, assim, teve uma reportagem de uma mulher que ela precisava comprar alimento, né, para os filhos dela, já tinha pego um empréstimo de R$2.000, e ela falou que ia pegar outro empréstimo de R$2.000. E aí, será que não vira uma bola de neve? Né? Existe a necessidade? Pessoal, em alguns casos, sim. Outros tem como a gente contornar, tá? Por quê? Porque às vezes a gente não pode ver algo, né? Não vou dizer as mulheres, tem homem também, que não pode passar em frente de uma loja que não tá precisando, mas que lindo, vou levar. Não é assim? Não é assim, Maria? Não sei se a Maria é assim, mas eu acho que ela é mais comportada, né? O que, professor? Não. Passa em frente da loja, gostou de uma sandália, uma roupa, vou levar, mesmo não precisando. Eu levo, professor, depois dá um jeito. Tá aí, ó. É o que eu falo, né? Vamos dar um jeitinho depois, jeitinho. É o que comprovou, né? Eu, na minha casa, assim, ó, não é que a gente não gosta de gastar. Professor, mas só se vive uma vez, eu posso morrer amanhã. Né? Aí as dívidas ficam pra quem? A gente nunca morre, né? Mas você não pensa pra quem que vai ficar as dívidas? Você tem que pensar também, ué. Ué, não sei pra quem. Que se dane, né? Fazer igual outro. Mas não é assim também, né? Já não vou estar aqui mesmo. Mas eu sempre falo, a gente tem que ter o controle. Particularmente, eu penso assim. No meu caso, eu tenho 3 pares de sapatos só, pessoal. Não quero mais do que isso. Sério, professor? Em maio eu tive um surto. Eu falei bem assim, eu preciso de sapato. Eu comprei 8 sapatos. Daí, pronto. Aí eu comprei 8 sapatos. Aí depois eu falei assim, nossa, eu tô sem roupa. Como é meu aniversário, eu mereço. Aí eu fui lá e comprei R$1.000 sem roupa. Nossa, muito bem. Mas aí compra e depois compra. E depois compra, tipo, eu compro uma roupa por mês. Tipo, porque senão eu vou me sentir triste. Parabéns. Eu tenho que gastar, professor. Tipo assim, se eu não... Tem um dia assim, a falar, olha, se eu não comprar uma balinha hoje, essa balinha é 5 centavos, e eu não comprar alguma coisa, eu me sinto, sei lá, vazia. Eu particularmente, assim, igual eu falei pra vocês, eu tenho 3 pares de sapato. Então, às vezes até minha esposa fala, compra mais um. Eu falei, não, eu vou gastar esse sapato, né? Eu paguei caro, vou gastar ele até o final, quando, né? A minha irmã é desse jeito, professor. A minha irmã é desse jeito. Mas assim, ó, eu vou falar bem a verdade pra vocês, pessoal. Quando eu recém-casado, eu ganhava R$800. Então, eu construí minha casa ganhando R$800. Isso já faz o quê? 30 anos? Já faz um bom tempo atrás. Não foi tudo isso, não. E aí o pessoal me chamava muito... Tem gente que fala, né? Mão de vaca. E o que a gente tem que pensar? Né? A gente tem que pensar num objetivo. É igual vocês. Vocês estão estudando. Vocês estão aqui no sábado, tem muita gente festando, bebendo, né? E não tá nem aí, tá? Eu sempre ouço alguém falar assim, meu filho ou o meu irmão não quer nada com nada, né? Não quer estudar. Pessoal, e eu falo a verdade para vocês. A gente tem que ter conhecimento, igual o Rodrigo falou, gastar, não vou dizer gastar o tempinho, ele tá ganhando, porque ele tá aprendendo, mesmo seja um curso gratuito e tal, tem gente que não dá valor por ser gratuito, mas assim, nessa questão que eu falo para vocês, eu ganhava R$800 e construí minha casa, ganhando R$800, tá? Isso não faz muito tempo não, por quê? Porque eu ia lá,
comprava material, parcelava, e às vezes as pessoas falavam, ô Marcos, você é mão de vaca, né, por nem fazer um churrasquinho para nós, nem, né, convidar a gente. Eu falei, não, cara, eu tenho um objetivo, eu tenho que construir, porque morar de aluguel nunca eu gostei. Eu morei 1 ano e meio. Sim, é horrível morar de aluguel, né, prof? Exatamente. Eu também tive uma época que eu falei, vou morar sozinha. Eu fui morar para pagar aluguel, não aguentei. Tive que voltar para casa da minha mãe. Não compensa, porque assim, se você pagar aluguel, pessoal, é um dinheiro que vai e não volta. Então tem a perspectiva. Vou comprar um terreno, pagar lá em 10, 20 anos. Beleza, você vai lá e paga, né? É muito fácil. Quando eu comprei o meu terreno, pessoal, era 10 anos. Eu já quitei ele, tá? Ô, louco, hein, professor? Um dia eu quero ser igual o senhor. Né? Não, você pode ter certeza que você vai ser bem sucedida. Eu acho que a gente tem que pôr, às vezes, um freio na questão do nosso gasto, tá? O meu irmão já é diferente de mim, ele gasta muito, tá, pessoal? Ele gasta mais do que ele ganha, e ele passa puro. Por quê? Porque ele não tem o controle. Aí, às vezes, ele chega, Marcos, já resolvi o meu problema, né? Adquiri uma planilha eletrônica com senha que agora vai melhorar a minha vida. Aí, daqui a pouco, passa 1 mês, 2 meses, ele abandona aquela planilha lá, porque ele não sabe para onde que foi o dinheiro. Então, assim, às vezes o que ele vê, né? Às vezes ele vê algo e ele quer comprar para a esposa dele, ou às vezes ele vê algo e quer comprar para ele. E não é bem assim, né? A gente tem que ter o controle. E hoje, do jeito que a gente está passando por essa fase, pessoal, infelizmente, quem não mantém a cabeça firme passa no vermelho, tá? É o que está ocorrendo. Então, pesquisas já revelaram lá no Serasa que está aumentando a dívida do brasileiro. Tá? Infelizmente também por todos esses casos, né? Combustível, o gás, o alimento, né? A inflação. Senhor do céu, 6,16 o litro de gasolina, uma Coca-Cola é mais barato. Pois é, tá? Tá bem caro mesmo, pessoal. Infelizmente a gente vai ter que apertar o cinto e vai voltar como no ano 90, né? Eu lembro que meu pai, ele comprava carne para nós a cada 15 dias, tá? Uma vida muito difícil quando a gente era criança. E a gente está vendo que está voltando, porque ele falou, Marcos, naquele tempo de 90 era do mesmo modo que agora, né? Para a gente conquistar algo, eu tinha que largar a mão de outro. Então é uma coisa que eu sempre falo para vocês, controle, pessoal, controle financeiro. Eu sei que não é fácil, mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue, tá? Imagina, né? Uma pessoa ganhar, um exemplo, 8, 9 mil reais, pessoal, e não conseguir passar bem e ficar endividado ainda pro próximo mês. Ocorre, tá? Então, quanto mais você ganha, mais você quer ter uma vida boa, beleza. Mas tem um certo momento, né? Então, é necessário a gente controlar isso. E é o que a gente fala do resultado do exercício, a empresa também, tá? Por quê? Porque muitos empresários, quando começa, vê que está faturando. Só que ele não vê que ele vai ter que ter um dinheiro do giro, tá? Capital de giro, principalmente para quem inicia uma atividade. Ele tem que ter esse capital de giro. O que é o capital de giro? É aquele dinheiro que vai cobrir as suas despesas quando você não tiver movimento, quando você não tiver clientela. E muita gente acha que não. Como eu falei na primeira aula, segundo o Sebrae e a pesquisa, teve essa questão do não controle das despesas, das receitas, né? Ou seja, da contabilidade. Vamos dizer assim, um controle de gestão, tá? Por quê, pessoal? É isso que a gente deve fazer, tá? Então é importante que a gente tenha em mente que a parte financeira nossa, ela pode afetar. É a mesma coisa que um casamento, né? Hoje, se você observar, muitos casamentos às vezes se desmancham por causa da parte financeira, né? Ou um ou outro gasta mais. Então os dois têm que entrar no consenso, porque senão não vai, tá? Infelizmente isso a gente vê muito aí no real. E a empresa é o mesmo jeito, tá? Por quê? Porque a maioria das empresas sempre tem um sócio, no mínimo 2. E aí um gasta demais, o outro quer receber a mais, não tem aquele controle, né? E aí chega uma hora que é desfeita a sociedade, tá? Pessoal, aqui, ó, a gente já está finalizando nossa aula, então aqui está a representação gráfica, tá? Só para vocês entenderem, depois vocês podem estar baixando o PDF, eu não postei ainda lá, tá, pessoal? Eu vou estar postando depois, fique tranquilo aí, junto com a atividade, a aula gravada. Então aqui está a representação. Nossa, professor, passei a pura, hein? Porque na segunda eu tava sem notebook, sem tablet, só com meu celular, sem editor de PDF, e eu tive que fazer aquela tarefa no PixArt, tá? Então você me valoriza como aluna. Né? Mas assim, ó, eu sempre falo para os alunos, se quiser fazer no celular, no caderno, tira uma foto e gera em PDF e me manda, eu aceito. Tem aluno que faz isso, tá?
para não tomar Eu fiz isso. Eu fiz isso, né? mas aí tinha que desenhar aquela tabelinha lá. Uhum. E, na verdade, eu vou ser bem sincero, porque eu esqueci das matérias. Quando eu lembrei, já era quase 9 horas da noite. Pois é, né? Nós brasileiros sempre deixa para o último momento para fazer as coisas, né? Isso aí é normal, tá, pessoal? O professor, as outras pessoas, outras profissões é assim também. Eu deixo para segunda e fica melhor para vocês, mas faça o mais rápido possível que vocês puderem, porque chega um momento que a gente deixa para o final, enrola e aí já viu, né? Então, pessoal... Professor, a Claudiane não entrou hoje porque ela tá lá numa cidade lá do interior. Não sei onde ela tá, na cidade dos pais dela. A internet lá não tá funcionando direito. Não tá carregando a live. Não, beleza. Só manda para ela a atividade posteriormente, se você conseguiu, ela conseguir acessar, para ela fazer. Mas vai ser classificação também, tá? Em cima dessa aula. Se vocês quiserem pegar o plano de contas, mandar, não sei se ela tem, mas vai ser em cima dessa aula, o plano de contas e uma classificação que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Aqui, pessoal, ó, é o balanço patrimonial. O que eu utilizo lá da receita e despesa que vai dar um resultado de lucro e prejuízo? Vai vir aqui, pessoal, ó, no patrimônio líquido. Então, eu transfiro lá do resultado, que daí eu vou finalizar o meu balanço, que a gente fez lá, ó, dos bens e direitos e obrigações. Então, finalizei a DRE, lucro ou prejuízo, ele vem bem aqui, ó, tá? Eu não vou ter aqui o demonstrativo, mas depois eu passo para vocês. Então, tudo que eu faço na DRE, finalizei ela, lucro ou prejuízo, eu tenho que transferir para o balanço patrimonial para fechar, tá ok? Pessoal, a atividade de vocês vai ser classificação, então, lembre-se, receita sempre é positivo e despesa é negativo. Conta de luz, basicamente isso aqui é relacionado à empresa, tá? Conta de luz é a luz da empresa. Então, aqui o aluguel já está resolvido, só para vocês terem ideia. Aluguel é o aluguel da empresa. Então, é tudo relacionado à empresa. Aluguel, negativo, despesa. Venda de mercadoria, receita, positivo, receita, tá? Conta de água, multa de trânsito, descontos concedidos. Nada mais é do que negativo, despesa, tá? E assim por diante, ó, vai ter vários aqui. Então, faça uma análise. Isso aqui você já começa a perceber o que se torna uma despesa e uma receita para sua empresa, tá? Ó, honorário do contador. Oi. Tá bom, eu falei, tá bom. Ah, tá. Então aqui, ó, honorário do contador é relacionado à sua empresa. Então, honorário que você tem que pagar ao contador, INSS você tem que pagar, FGTS, comissão de vendedores. Então, se torna uma despesa, negativo despesa, e assim por diante, tá? Ó, juros de empréstimo bancário. O que é, pessoal? Receita ou despesa? É despesa. Exatamente, tá? Mas o desconto concedido seria o quê, professor? Desconto concedido, eu acho que eu passei ele aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Passou, ó, você falou dele. Isso, desconto concedido é o que eu concedi. Aí se torna uma despesa. Desconto obtido, aí é uma receita positiva, tá? Então existe essa diferença, a palavrinha. Concedido, então a empresa concedeu. Obtido, a empresa obteve, então ela teve um ganho. Se era R$100 a mercadoria fez por 90, R$10 saiu como descontos obtidos. Beleza? Tranquilo? E aí no demais tem aqui, ó, para a gente finalizar, seguro ICMS, então relacionado à empresa. Tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, essa é a atividade, tá? Eu acredito que eu ainda posto ela hoje, tá? Eu posto a atividade para vocês ainda hoje. Eu sei que vocês não vão fazer hoje, mas eu vou deixar à disposição, caso alguém queira aí, tiver insônia, não em depressão, mas se tiver aí nada para fazer, além do que dormir, aí vai lá, acessa o Cigar abaixo. Apesar, pessoal, que eu brinco assim, eu falo essa questão, mas eu verifico lá na parte de vocês acessando, não vocês, mas tem outros alunos que 2 horas, 3 horas da manhã tá acessando o Cigar. Agora eu sou julgada? Oi? Agora eu sou julgada aqui nessa aula? Não, eu tô falando assim, tem aluno, né, ou aluna que 2, 3 horas da manhã tá acessando o Cigar. Eu acompanho vocês também, os acessos de vocês, o que vocês abaixam. Eita, professor! Você tá uma ferramenta excelente o Cigar. O Cigar dá para mim acompanhar vocês, tá, pessoal? O que vocês desenvolvem, o que vocês abaixam, que hora que vocês entram, a hora que vocês saem, tá? Então, a ferramenta é essencial para ver se realmente o aluno está lá desenvolvendo, né? Então, o Cigar dá esse suporte para nós, professores, tá bom? Mas, assim, eu vou postar assim, tá? Daqui a pouquinho eu posto,
Pode ser que eu demore um pouquinho aqui, mas eu vou fazer força de terminando a aula já postar a atividade para vocês. Não se preocupa, professor. Não se preocupa. O Thomas e o Rodrigo, vai fazer ainda hoje a atividade ou não? Vamos ver, tem outras coisas para fazer ainda. De outras matérias. Disciplina. Eu vou tentar fazer outra atividade, professor. Não, beleza. Então, a disciplina que eu vou fazer é sair para comer. Né? Pessoal, a atividade de vocês é essa que eu passei aí, tá? Dessa classificação, mas eu coloquei numa folha só, beleza? Aí não deixe de resolver, tá? Entrega até segunda às 23h59 e a gente volta. Até hoje eu tenho que pegar o horário de vocês, porque vai ter sábado que nós não vamos ter aula síncrona, tá, pessoal? Eu não sei se é 1 ou 2 aulas que eu só vou passar a atividade para vocês. Então vocês vão estar livres aí da aula. Pode ver no calendário e já deixa a descrição do grupo. Isso, na verdade eu informo vocês, pode ficar tranquilo que não vai ter aula esse dia, tá lá como atividade remota, então vai ser só uma atividade que eu vou postar para vocês. Vai ser atividade remota, a gente já tá na atividade remota. Não, eu digo só atividade remota, não aula síncrona, entendeu? Topzera, professor, beleza. É só atividade remota, que você coloca atividade lá, não a aula remota, a aula remota a gente tá tendo aqui, beleza? Que você colocou lá com asterisco. Então tá, pessoal, muito obrigado. Se não tem nenhuma dúvida, a gente finaliza por aqui. Agradeço vocês, a paciência, e a gente tá aí. Qualquer dúvida, se vocês não tiver lá no grupo de WhatsApp, entra, tá? Que sempre eu passo o comunicado lá. Não deixe de ver o e-mail institucional, que toda tarefa, toda atividade, não sei se vai lá o encaminhamento para vocês também. Vai a notificação que você postou. Isso. Então tá, mas fica atento aí, tá bom? Um abração, um bom final de semana. Vou deixar a Maria... Tá isso aí que ela vai jantar, o Tomás também vai jantar, o Rodrigo vai jantar. Onde tá o grupo, professor? Oi? O grupo tá onde? Tá lá na descrição lá do cigarro. Tá lá o link. Você pode procurar lá em notícia. Tchau, meninos. Beleza? Beleza. Tchau. Um abraço tchau, e gente. até mais. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.